0.5. Vereador Paulo Alcântara, bom dia nosso vereador Zé Roberto, bom dia nosso vereador Pedro Marco. Pelo motivo de quórum, não vai haver a sessão de hoje sem a presença do vereador Otávio, sem a presença da vereadora Nazaré, sem a presença do vereador Tcholi, sem a presença da vereadora, minha vice-presidente, a vereadora Lucimar, sem a presença da vereadora Gracilene, sem a presença do vereador Bebê, sem a presença da vereadora Nasa Vieira. Então a gente não tem quórum para fazer a sessão de hoje. Mas quero agradecer a Deus nesse momento de me conduzir nessa casa. Estamos com uma decisão que eu vou passar para o vereador Pedro Marco para fazer a leitura da decisão. Vereador Pedro Marco, faça a leitura da decisão, por favor. Bom dia a todos os presentes, bom dia nobres vereadores, bom dia ao povo de Mazagão que está assistindo aí de casa. Nesta segunda-feira foi proferida uma decisão pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, através do desembargador Adão, que reconduziu o presidente à casa, reconduziu nesta casa legislativa o presidente novamente para sua cadeira, né? Então, eu vou ler a decisão para a ciência de todos que aí estão, para a ciência do povo, para a ciência dos demais vereadores, para que a gente consiga, a partir daí, voltar à nossa normalidade, tá? Então, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Partido União Brasil em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Mazagão, que indeferiu a liminar nos autos do mandato de segurança, no qual se questiona o ato administrativo legislativo que determinou o afastamento cautelar da presidência da Câmara Municipal de Mazagão do senhor José Leonício do Amaral Filho. Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão agravada por fundamentação lacônica e inobservância do artigo 489, inciso 1º do Código do Processo Civil, a violação direta à súmula vinculante número 46 do STF, uma vez que o processo de afastamento fundou-se em norma regimental, usurpando a competência privativa da União para legislar sobre crimes de responsabilidade, a existência de vício insanável no procedimento, pois os vereadores denunciantes participaram da votação e foram nomeados para a comissão processante em flagrante ofensa aos princípios da impessoalidade e moralidade, o risco de dano irreparável dado o exercício do mandato e a gestão de recursos públicos por autoridades usurpadoras. Em despacho, determinei intimação dos agravados antes da análise do pleito liminar. Em petição, o agravante submeteu o pleito de reconsideração, reforçando a necessidade de análise imediata da liminar, em face
do perecimento do direito, sob a alegação de que o mandato diretivo do seu filiado se encerra em dezembro de 2026, restando apenas 8 meses de exercício, o que torna o afastamento ilegal uma punição irreversível, grave risco ao erário e ao resultado útil do processo, uma vez que os usurpadores estão prestes a gerir o 12º mensal da Câmara, praticando atos de gestão financeira que podem ser de difícil reparação caso o afastamento seja anulado tardiamente. A concessão de tutela de urgência em grau recursal exige a concomitância da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A fundamentação do agravante é robusta. O ponto central reside na súmula vinculante número 46 do STF, que estabelece ser competência privativa da União legislar sobre crimes de responsabilidade e normas de processo e julgamento. O Decreto-Lei número 201 de 1967, norma federal de regência, não prevê a figura do afastamento cautelar de agentes políticos municipais antes da conclusão do processo administrativo. Assim, atos baseados exclusivamente em normas regimentais que autorizam o afastamento sumário padecem de nulidade absoluta por usurpação de competência. Ademais, as provas pré-constituídas revelam um cenário de grave vício procedimental. A ata da sessão demonstra que os parlamentares denunciantes participaram ativamente da votação do afastamento, atuando como acusadores e julgadores simultaneamente. Tal modus operandi afronta os princípios da impessoalidade e da moralidade, conforme entendimento consolidado por este tribunal na ADI número 009771 de 2023, onde se declarou a inconstitucionalidade de atos legislativos maculados pela participação de vereadores impedidos ou interessados. O próprio parecer da assessoria jurídica da própria Câmara de Mazagão corrobora a ilegalidade, apontando que a suspensão da sessão pelo presidente foi um ato de competência regimental própria, tornando a assunção da vice-presidência para deliberar o afastamento um ato sem suporte normativo idôneo. Quanto ao risco de dano, é evidente e irreparável. Trata-se de mandato eletivo de presidente da mesa diretora com prazo certo para findar-se, agora em dezembro de 2026. A manutenção do afastamento legal importa no esvaziamento do exercício do mandato popular, cujos dias perdidos jamais poderão ser restaurados. Somam-se a isso os atos de gestão financeira por autoridades cuja investidura no cargo diretivo apresenta-se em juízo de cognição sumária como usurpação do poder. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência pleiteada a fim de suspender imediatamente os efeitos do ato administrativo que determinou o afastamento do vereador José Leonício do Amaral Filho do cargo de presidente da Câmara de Mazagão e determinar a imediata recondução do referido parlamentar ao cargo diretivo com todos os seus consequitários legais e administrativos até o julgamento definitivo do mandamus na origem desse ciência. Intimem-se as autoridades com urgência para cumprimento imediato sob pena de responsabilidade, após o estatuto da Procuradoria de Justiça e, por fim, conclusos. Esta foi a decisão do desembargador Adão Carvalho, que reconduziu o presidente à Câmara Municipal de Mazagão. Todos que aqui estão presentes, a população que está assistindo sabe e tem ciência dos fatos que ocorreram nas últimas sessões. Por várias vezes este parlamentar aqui falou e citou usurpação de poder. Essa usurpação de poder hoje foi inclusive comprovada por uma decisão de um desembargador de justiça.
Então é muito importante que esta casa, que o povo de Mazagão, a partir de agora, faça toda a recondução desse processo e até a recondução desta casa legislativa como já estava antes, né, vereador? Eu, inclusive, estou aqui com 3 indicações ao nosso prefeito de algumas situações que vêm ocorrendo ao município, e nós precisamos agora legislar em prol do povo, legislar em prol do nosso município, para que a gente consiga fazer de fato o que o povo elegeu para a gente fazer. Então, é a vontade desse vereador que tudo volte à normalidade, que a gente consiga retornar os trabalhos desta casa com a máxima eficiência e fazendo o que nós devemos fazer, legislar em prol do nosso povo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, meu vereador Pedro Marco, pela leitura da decisão que foi tomada pelo nosso desembargador Adão, e não sei se o nosso vereador Zé Roberto fez alguns comentários, só avisando que não é uma sessão, porque não deu quórum, mas é a leitura da decisão que a gente está comunicando à comunidade de Mazagão e a todos os 9 vereadores. Meu Zé Roberto. Bom dia a todos. Queria aproveitar o momento e congratular os pares aqui presentes, vereador Pedro Marco, vereador Paulo Alcântara, e parabenizar o presidente Conar, vereador Luiz Filho, pela recondução, possa-se falar dessa forma, né? A presidência da mesa diretiva dessa casa. Fico feliz por Vossa Excelência retornar como presidente e poder conduzir os trabalhos e trazer de volta a paz, a tranquilidade, não só para esse parlamento, mas para a comunidade. Eu creio que é isso que a comunidade espera, é isso que a população quer, e realmente os vereadores possam voltar a pautar pautas importantes para o município de Mazagão. Trabalhar pelo povo. Nós fomos eleitos para isso, Paulo, para trabalhar pelo povo. E hoje nós temos vereadores, parlamentares que trabalham pelo povo, mas também a gente vê que hoje mostrar um trabalho para a população nas redes sociais parece que incomoda também as pessoas. Não é isso? Quando o vereador quer trabalhar, incomoda alguém. Não é isso, vereador Paulo? Mas eu creio que a população está vendo, está assistindo. Isso aqui é uma vitória muito grande, não para o vereador Luiz Filho, mas para a população mazaganense, porque trouxe esclarecimento na leitura da decisão para a comunidade que esperava realmente por uma explicação. É isso, presidente. Está certo, vereador Zé Roberto, obrigado. Vereador Paulo Alcântara, que só dá um bom dia. Fica à vontade, vereador Paulo. Bom dia meus colegas vereadores. Agradecer a Deus, presidente, por esse momento. Que Deus, a verdade sempre ela volta. Às vezes a gente tenta manipular o nossas leis, mas a verdade volta. Agradecer a presença de cada um que está aqui hoje. Agradecer a presença de quem está assistindo pela rede social. Dizer, né, vereador Zé Roberto, que a gente não trabalha, a gente incomoda as pessoas. E é com essas palavras que eu quero dizer que a gente está nessa casa aqui hoje, sempre dando o nosso melhor para que a gente possa ajudar o nosso povo, nossas comunidades, nosso município de Mazagão, e pedir a Deus que tudo volte ao normal nessa casa, a nossa harmonia, para que a gente possa trabalhar mais ainda por esse povo, que é isso que o povo espera de nós. É trabalho, é vontade, é visita na comunidade, e a gente vem fazendo isso muito bem, vereador Pedro, nas comunidades, ajudando as comunidades, porque a gente sabe que precisa ser ajudado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e conta comigo. Está certo, vereador Paulo. Queria pedir a palavra, senhor presidente, antes do encerramento. Eu acabei não citando um pouco, vereador Paulo, o que ocorreu nos últimos acontecimentos, mas assim como eu fiz um comentário em alguns posts aí das redes sociais, eu queria também falar em plenário, vereador, que eu queria ser, às vezes, 10% do que o senhor é para as nossas comunidades. É muito interessante
E muito me espanta quando o senhor, como vereador, atua dentro de uma escola, atua com um mutirão de limpeza pelos arredores das escolas, e o senhor é julgado por estar fazendo isso. Quer dizer, estão julgando um vereador por trabalhar. Quando não faz, reclamam. Quando o nosso vereador está ele mesmo fazendo, limpando, pregando tábua, ajeitando as nossas escolas do interior, ele é julgado também. Então, eu queria deixar aqui o meu apoio expressamente para a população. Se depender de mim, vereador, o senhor vai ter não só o meu apoio, mas o senhor vai ter também a minha incessante vontade de ser como o senhor é, para que eu consiga trabalhar um pouquinho mais para as nossas comunidades, assim como o seu trabalho. Conte comigo, vereador. Está certo, vereador Pedro Mato, vereador Zé Roberto, vereador Paulo Alcântara. Como eu falei, isso não é uma sessão, porque não teve quórum. Faltou os vereadores, toca a lista de frequência de vereadores, só quem assinou a lista de frequência foi o vereador Zé Roberto, o vereador Pedro Mato, o vereador Paulo Alcântara. Os 4 vereadores estão presentes aqui hoje, então não deu quórum. Isso aqui foi só um esclarecimento a respeito da minha recondução a essa presidência da casa. Muito obrigado a todos os presentes, nossos vereadores e a plateia que está presente aqui. Muito obrigado. Que final de semana seja na paz do Senhor.